Ok, espero que seja tudo bem com você. Hoje estaremos na nossa unidade 2. Enquanto na unidade 1 trabalhamos efetivamente como ocorre o processo de socialização, espero que tenha ficado bem claro que a gente nasce como se fosse uma folha em branco e vamos ser construídos continuamente até aquele algo que a gente achava que era precisamente de cada um de nós, até os nossos instintos foram sendo padronizados para canais socialmente esperados. Agora a gente vai continuar especificando um pouquinho mais disso daí. Então nessa unidade 2, a nossa discussão é a sociedade em cada um de nós. É como cada uma desses aspectos sociais, culturais e econômicos que nos faz interagir, se integrar, conviver, foi sendo inculcado. Essa palavra mesmo, inculcado. Esse é um termo de um sociólogo chamado Emile Durkheim, que fala que todo o processo de construção do indivíduo no ser social se faz por um processo de inculcação. Vai sendo martelado dia a dia na cabeça de cada um de nós todas essas normas e regras. Para você que tem filho pequeno é fácil imaginar. Se nós nascêssemos já prontos, quer dizer, você pedir para ele tomar banho e escovar os dentes, seria uma coisa natural. Mas a gente vê que não, que as criançadas fogem assim quilômetros e quilômetros quando você pede para ele fazer isso. Mas de tanto você forçar, às vezes até puni-lo por isso, se torna algo tão natural que hoje faz parte do nosso dia a dia. Imagine quantas vezes sua mãe e seu pai fizeram com que você fosse escovar os dentes e tomar banho. Então, essa unidade a gente vai especificar um pouco mais como a sociedade tem uma força grandiosa sobre cada um de nós, enquanto indivíduo. Muitas vezes a gente acha que tem toda uma liberdade de escolha. E a gente verá agora nessa unidade, completando o processo de socialização, que não é bem assim. Muitas das ações a gente sempre espera uma configuração de como a sociedade vai trabalhar em cima de cada um de nós. Então o que nós vamos ver? As funções transitivas da vida humana, que designam o próximo. Como a gente está falando sempre de convivência, essa interação de troca, de ações, de alegria, de tristeza, mas de troca, é que nos faz ter essa visão transitiva, até porque o processo de construção de cada um de nós não se faz de maneira simples e de maneira de moleza, quer dizer, muitas vezes até punitiva, violenta mesmo, porque inculcar é mais ou menos aquela ideia do ditado popular: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Assim também funciona a sociedade. Isso tudo vai valer das redes de interações que nós vamos ter, quer dizer, dos vários grupos sociais a qual nós vamos pertencer. A família, no primeiro momento, a escola, os amigos, depois o campo de trabalho e depois, conforme as coisas vão se alastrando e hoje com os meios de comunicação, essas redes de interações estão cada vez mais amplas e cada vez mais complexas. E como tudo isso, nessas interações, sempre a gente tem normas e mandamentos sendo estabelecidos. Afinal, fazer parte de qualquer grupo social não ocorre por acaso. E normalmente os grupos vão ter que estabelecer normas e regras no sentido de que a gente nunca burle, nunca transgrida nenhuma dessas regras, para que as interações continuem sempre sendo o mais harmônicas possível. Esses são os itens que a gente agora vai estabelecer de maneira bem precisa. Como também o objetivo dessa segunda unidade especificamente é identificar quais os mecanismos utilizados pelo processo social, quer dizer, nessa construção do indivíduo no ser social, quais são os instrumentais que vão funcionar para fazer isso na prática. Já vimos um conceito básico na unidade 1 que foi socialização. Agora os demais conceitos que virão apenas estão esmiuçando, especificando como a socialização ocorre. Nessa unidade especificamente a gente verá um conceito básico que é papel social. E aí eu queria de novo retornar ao papel da socialização e continuar especificando um pouco mais. A gente fala assim, o processo de socialização, de novo a ideia de processo, que é algo complexo, é algo que vai ocorrer então durante a nossa vida inteira, por vários mecanismos, em vários locais, em vários momentos da nossa vida, é que transforma a matéria-prima humana, de novo aqui a ideia de um indivíduo limpinho ali, num ser social. Então veja que a gente continua a construção e o debate da unidade 1. Mas aqui a gente vai dividir isso em duas etapas e que vai executar então duas funções importantes: preparar o indivíduo para os papéis sociais que ele há de desempenhar, fornecendo-lhe o repertório necessário de hábitos, crenças e valores. Lembram-se que quando a gente falou de socialização, o fato principal era que nós nascemos em branco e vai sendo inculcado então todas as normas,
regras, maneira de agir, maneira de pensar, maneira de sentir da sociedade a qual a gente vive. E aí é que a gente brinca efetivamente, que na nossa sociedade, a sociedade ocidental, e aí uma coisa um pouco nojenta, mas aí fica mais fácil para a gente poder compreender melhor como ocorre todo esse repertório, a gente vai à mesa, senta-se, come, e aí nós não arrotamos a mesa, porque aqui seria uma falta de educação. Mas se a gente estivesse numa outra sociedade, por exemplo, no Oriente Médio, e fosse convidado para um almoço ou um jantar, se eu não soltasse aquele arroto poderosíssimo, aí que era a falta de educação. Né? Porque eu arrotar quer dizer que eu adorei a comida, que eu posso ser convidado várias vezes. Então, isso define claramente que cada sociedade tem os seus hábitos, os seus costumes e o seu repertório. E que a socialização, então, vai funcionar preparando todos nós para isso. Tá? E aí um fato principal será o primeiro, que serão os papéis sociais a que a gente vai desempenhar. Um segundo item importante da socialização vai ser transmitir o conteúdo da cultura de uma geração a outra para prever a sua persistência e a sua continuidade. Esse item 2 a gente ainda não vai entrar muito em detalhes nele, vamos deixar isso para a unidade 3 efetivamente. Né? Mas o fato principal é que todo o processo de socialização, quando está nos preparando, ele quer que tenha uma continuidade, até porque senão cada geração seria totalmente diferente. E se a gente observar, de uma geração para outra, quando se pensa em família, quando se pensa em religião, às vezes até em política, a gente tem mudanças muito pequenas na sociedade. Quando a gente pensa em tecnologia, por outro lado, não, é algo que está em mudança constante e muito rápida. Mas, quando a gente pensa em sociedade, a gente vai ver assim, que muitas coisas, quando eu era criança, eu era contra. Quando eu me torno adulto e passo a ter meus filhos, eu vou agir da mesma maneira que os meus pais agiram comigo. O que faz com que demonstre claramente a continuidade e essa questão de que vai permanecer. Porque várias das coisas que nós recebemos, a gente passa para a nova geração, que também passará para a sua, ou seja, para os nossos netos. Mas vamos no item número 1, vamos fechar nele novamente. Que a socialização vai preparar o indivíduo para os papéis sociais que há de desempenhar. Então, vamos imaginar o seguinte, na sociologia, acredita-se também no outro princípio básico de que todos nós somos atores sociais. Pense num ator profissional. Ele ganha um script, ele decora aquelas falas, ele vai interpretar, se é para chorar, se é uma coisa mais dramática, ele vai chorar, vai fazer toda um rosto, uma ação. Se é para ser algo mais violento, ele também vai fazer. Então ele vai interpretar, vai ter uma roupa específica, uma fala específica, só que ao final das gravações, ou se for no teatro, ao final dele fazer toda a sua interpretação, ele tira aquela roupa e volta a ser um indivíduo normal como cada um de nós. Ao contrário com a gente, quando nós estamos falando de papel social, eu e você somos tanto atores quanto ele. Só que diferente dele, nós não temos como tirar toda essa capa de nós. Os nossos papéis são fixos em cada um de nós. Por exemplo, você nesse momento está desempenhando o papel de aluno, mas hoje você deve ter tido o papel de pai, o papel de esposo, o papel de mãe, o papel de esposa, de namorada, já foi o papel de chefe durante o dia, já foi o papel de empregado, e nesse momento agora você está tendo o papel de aluna e eu estou tendo o papel de professor. Como também já tive todos os meus vários papéis hoje, como outros durante a minha vida inteira. Então cada um de nós é ator. Isso demonstra claramente o quê? Que vários desses papéis já estão tão determinados que quando eu falar um papel, você logo vai imaginar alguma situação. Por exemplo, se eu pedisse para você imaginar o papel social de juiz, acredito que viria na sua cabeça ou aquele martelinho que ele vai decidir uma ação, um senhor sisudo com terno preto ou com uma beca preta, não é? Como isso, meu. Né? Com uma beca preta, quer dizer, essa deve ser a primeira imagem que deve vir à sua cabeça, né? De um martelo, de um senhor com beca, de um senhor com terno, uma pessoa sisuda, séria. Essa é a ideia que nós temos de um juiz. Assim como eu falo de padre também, você já imagina, né? Alguém com batina, alguém ali religioso, alguém muito sério, alguém que é solidário. E aí quando foge um pouquinho disso, efetivamente você acha estranho. Por exemplo, vamos imaginar essa figura desse juiz, né? Com todas essas características que eu já citei, que possivelmente você esteja refletindo aí na sua casa.
Agora vamos imaginar o seguinte, que eu faço para você, ó, esse juiz que você está pensando agora, eu vi empinando moto com uma sunguinha cor-de-rosa choque no meio de qualquer avenida. Você deve estar achando estranho, né? O exemplo. Deve estar falando, pô, o professor está ficando louco. Realmente, por quê? Porque a gente não consegue imaginar que alguém que tem o papel de juiz possa fazer isso. Mas se você fizesse uma separação, não. Então, quando ele está sendo juiz, ele tem todas aquelas características que eu penso. Mas quando ele está como pessoa, quando indivíduo, ele pode ter todas essas vontades de sair empinando a sua moto com uma calcinha cor-de-rosa choque. Mas, como ficará a sociedade em vê-lo? Será que no outro dia vai ficar muito bem ele virar esse ator de novo com o script dele enquanto juiz? Não é? Por exemplo, igual algumas semanas atrás, assistindo o Jô Soares à noite, ele estava convidando um padre que ia lançar vários livros. Tudo bem, até aí tranquilo. Mas quando ele falou que esse padre lançaria 18 livros só sobre sexo dos mais bizarros possível, foi uma coisa mais estranha de todas. Não é por quê? Pensar num padre escrevendo sobre sexo é algo questionável. Então ele foi falar que realmente ele nunca tinha feito nada, mas que aquilo ali eram descrições das pessoas que iriam confessar com ele durante a vida toda. Ele já era um senhor. Então vejam que quando a gente foge do script, do papel que foi determinado, todos nós achamos estranhos. Claro, né? Igual um ator, quando ele recebe o script e foge do script, especificamente o diretor vai chamar a atenção dele. Né? O diretor de cena, o diretor do teatro vai lá puxar a orelha dele. E aqui também a própria sociedade vai chamar a atenção de cada um de nós. Mas vamos lá no nosso conceito principal agora. Então, papel social, de novo, a gente volta ao Chinó, ele vai falar para a gente assim, papel social é o padrão de comportamento esperado e exigido pela sociedade. Então, de novo, a gente volta à mesma ideia da socialização. Vejam, a gente tem, conforme o papel que a gente vai desempenhar, nós vamos ter padrões. Por isso, quando eu falei do papel de juiz, você logo já pensou em certas pessoas com certas características. Quando eu falei também do papel de padre, também veio na sua cabeça, ou do pastor que seja, já veio na sua cabeça toda uma determinação e uma caracterização dessa pessoa. Porque é no papel que a gente está pensando. E já que ele é um papel, é um comportamento padronizado, então efetivamente as coisas já estão prontas. Não tem como eu fugir muito disso. Não é? E tudo isso o quê? Não é esperado por mim ou por você, mas é esperado e exigido pela própria sociedade. Então, quando você foge de qualquer determinação que o papel é definido, claramente você vai receber alguma punição ou alguma coerção efetiva pela sociedade. Não é? Eu sempre brinco que o papel de professor é sempre o mais complexo. Independe de qual é a sua área, mas se eu estiver no supermercado ou numa loja e estiverem com dúvida se escreve uma palavra com 2 S ou com C cedilha, efetivamente se me encontrar, eu falo, o professor está aqui, deve saber. Mesmo que eu seja professor de sociologia, mas não adianta. Efetivamente eu vou ter que saber como escreve essa palavra, né, para poder definir. Porque as pessoas têm que o papel de professor é aquele cara que está sabendo de tudo naquele momento. Então, novamente a gente vê a força da sociedade sobre cada um de nós. Assim como o eu foi construído socialmente, e aí o processo de socialização é o que fez toda essa situação, agora a gente tem a ideia de papel social, quer dizer, a minha vontade individual é superada pela vontade da própria sociedade, né? Ela está acima de nós. Nesse sentido, eu te convido para a nossa próxima unidade, a unidade 3, que vai falar das continuidades e descontinuidades da construção desse adulto. Até porque, se ele vem sendo construído, ele tem uma historicidade, né, de momentos de construção e de momentos de estar construindo também a própria sociedade. Te convido a estar conosco nessa nova discussão.